Sejam bem-vindos a mais um programa Vida é Assim. Nessa temporada, mulheres interessantes, e hoje uma mulher interessantíssima. Olha o currículo dela. Larissa Maria Ramos de Carvalho, ela tem 30 anos, formada em publicidade, atua como terapeuta holística com sincronário da paz, Teta Healing, runas, cura arcturiana. Ela é artista circense e bruxa. Sim, ela é bruxa. Vamos descobrir então o que faz uma bruxa. Então vem assistir. Muito bem, mulher interessante, seja bem-vinda, viu, Larissa? Obrigada. Muito grata por ter vindo. E é um tema, né, gente? Ela é bruxa. Nossa, ela é bruxa, como assim? Ela é má, ela faz maldade, ela faz macumba, ela faz... E aí o povo vai que vai, né? Então o programa é para isso, para mostrar como a vida é e desmistificar. Então, antes de você contar um pouco da sua vida de bruxa, eu apresentei aqui um currículo enorme, né? E você tem 30 anos, tão novinha, com essa carinha, né, gente? Vai falar que é bruxaria que deixa ela novinha assim. Que ótimo! Então vamos lá, o que te fez chegar nesse currículo todo? Eu sempre gostei muito de arte, né? Especialmente de arte. Quando eu era pequena, eu já sempre fui muito para esse lado artístico, né? E a própria bruxaria, ela é conhecida como a arte, né? Os praticantes de bruxaria chamam de a arte, né? Quando a gente está fazendo a bruxaria, como na arte, a gente está colocando uma energia para criar algo novo. E toda a minha trajetória foi uma trajetória de autoconhecimento e sempre usando a arte como uma ferramenta de autoconhecimento também. E é isso, sempre tive muita ligação com essa parte que ela é um pouco intangível, essa coisa que é muito do sentimento, da intuição. Era o que eu precisava pôr para fora, né? Essas emoções. Então, isso que me levou a trilhar esse caminho, né? Tanto dentro da espiritualidade quanto na arte. Que maravilha! Vamos explicar então o que é ser bruxa. Tá. Ser bruxa é a gente viver com o máximo respeito a tudo que é vivo, a toda a natureza. Entendendo que a gente está integrado, né? A gente é uma parte do todo. A palavra bruxa, na verdade, é um resgate, eu vejo como um resgate, uma honra. Todas as mulheres que viviam em contato com a natureza, que usavam as ervas para curar e que foram mortas pelos seus saberes, né? Pelo seu serviço prestado à humanidade, né? Inclusive dentro das suas comunidades. Então, para mim, ser bruxa é uma pessoa que tem esse conhecimento, esse entendimento de integração com o todo e também uma pessoa que tem a consciência de que, sendo uma parte do todo, é uma divindade capaz de manifestar uma realidade. Então, as bruxas, elas têm essa sabedoria de manipular situações, né, de uma forma não negativa, né, não pejorativa, a palavra manipular, mas de usar o seu intento, a sua vontade para criar realidades, né, que sejam favoráveis, né, respeitando as leis naturais, as leis do universo, porque a gente está regido por leis, né, das quais a gente não pode fugir. Então, para mim, a bruxaria é isso, e ser bruxa é um pouquinho isso também. Que legal! A gente sempre... não tem como a gente falar de bruxaria, de bruxa, e não lembrar da Santa Inquisição, né? Quem é católico aí deve conhecer essa história. Você conhece a história? O que foi aquela Santa Inquisição? Que não tem nada a ver com o que é bruxaria de verdade, né? Segundo você, segundo o que eu leio também. Na verdade, a Inquisição foi um período de perseguição a tudo, né? Foi uma insanidade ali, né? Coletiva. E uma perseguição tanto aos saberes tradicionais quanto desafetos. Então, por exemplo, um vizinho que não gostava do outro denunciava por bruxaria e as pessoas eram perseguidas por isso. Porém,
tem um lado, né, da bruxaria que muita gente desconhece, que muitas mulheres foram queimadas pelo crime de bruxaria porque elas dividiam conhecimento. Isso. Então, freiras foram queimadas pelo crime de bruxaria, por exemplo. Porque então bruxaria era um crime. Era um crime. Era a classificação de um crime. Era um crime. E a gente não sabe muito bem, né? Se a gente for na Europa, vários países, os documentos vão estar lá só condenada pelo crime de bruxaria. A gente não sabe exatamente qual que foi o crime que aquela pessoa cometeu, né? E aí, em pesquisas, se levantou esse dado de que eram mulheres que compartilhavam o conhecimento, de que aprendiam algo e levavam para outras mulheres, né? Então, aí também tem a origem dos covens, né? Dessa ideia de coven. O coven é esse coletivo de mulheres, Covens são coletivos de bruxas, né? De bruxas e bruxos na intenção de compartilhar conhecimento, né? Conhecimento mágico, principalmente. Toda bruxa é curiosa, né? E isso é uma característica também, né? Então já fica na próxima pergunta. Como identificamos uma bruxa? Por exemplo, você nos bastidores, você falou assim, você é uma bruxa. E eu falei, não, você falou, você sabia que você é uma bruxa também? Eu falei, eu sabia, porque muita gente começou a falar isso pra mim. Aí eu comecei a estudar um pouquinho. Então vamos lá, quais são as características que a pessoa tem pra você olhar e falar, é bruxa? Além dessa que você falou, né, de ser curiosa e atrás de conhecimento. Sim. Eu acho que as pessoas, quando a gente sente, né, essa energia de uma pessoa que é bruxa, é uma pessoa que ela entende que existe mais do que esse plano material, né? E isso se sente, que a pessoa tem uma sensibilidade maior, né? Ela tem uma conexão com o espiritual diferente, né? É uma vibração mesmo, as pessoas emanam isso, né? E um jeito de se posicionar, um jeito de lidar com a vida, né? Isso tudo eu acredito que seja algo que faz com que a gente identifique outra bruxa. Porque se tá tudo dentro da gente, todo o nosso conhecimento, né? Aqui a entrevista foi muito legal, várias que eu fiz, cai sempre na mesma coisa. Se nós somos filhos de Deus, se filho de peixe, peixinho filho de Deus, Deus é. Então, se somos todos conectados e tudo que está no universo está na gente, então a gente tem o conhecimento, basta acessar, né? Então, talvez é mesmo isso, talvez não é isso. Quem está querendo acessar em busca, se acessar autoconhecimento, então a bruxa ou bruxo, Sim. Né? Que legal, tá vendo? De repente você é uma bruxa, é um bruxo e não sabe, como eu também não sabia, tá né? Descobrindo agora. Porque o lance é desmistificar esse lance da bruxa, do nariz comprido, da verruga do caldeirão, da maldade, Sim. Né? Até porque para fazer maldade, né, não precisa ser bruxa, né? Infelizmente, né? E a bruxa, eu nem entendo que faz maldade, né? Eu acho que o ser humano, ele é dúbio, né? Dentro da bruxaria, a gente tem muitas linhas de bruxaria, né? A gente tem a bruxaria tradicional, a bruxaria Wicca, né? Que é a mais conhecida. Quando se fala de bruxaria, a galera já pensa na Wiccaniana, que é a bruxaria da tradição gardneriana, né? O Gardner, ele criou essa religião, né? Uma religião. Lá na década de 50, tem outros nomes, né? Tem a Telema, que é um conjunto de pensamento mágico, né? Vamos colocar assim, uma escola magística, né? Que a gente chama. E cada um vai trabalhar com a visão de bruxaria de uma determinada forma, né? Mas eu acredito que a bruxaria é a liberdade. É a gente buscar pela nossa liberdade. Por isso eu não sigo nenhuma tradição de bruxaria. Eles falam muito hoje em dia de bruxaria natural, né? Eu acho que você falar bruxaria natural é uma redundância. Exatamente. Também penso assim. É um pleonasmo mesmo, também acho. Muito bom. Você falou dos tipos das bruxarias, eu quero saber mais sobre isso. Então, no próximo bloco, a gente já volta.
Larissa, você falou dos tipos de bruxaria, né? Então, exemplifica algumas aqui. Sim, é porque assim, tem uma bruxaria que ela é institucionalizada, né? Que ela é uma religião, que ela tem os seus dogmas. Então a gente tem tradições, a gente chama de tradições. Então, por exemplo, a tradição druida, que é essa que eu falei, né? Que tem o ramo de carvalho, né? Aqui no Brasil a gente tem a ramo de carvalho. É uma tradição que vai basear os seus rituais, né? As suas celebrações dentro do druidismo. A Wicca vai basear no reconstrucionismo do Gardner. Porque o Gardner, ele foi uma figura, né, dentro do ocultismo, que ele estudou várias escolas de magia e ele resolveu fundar essa escola da bruxaria, né, a Wicca, a partir de um contato, de uma pesquisa dele com as tradições antigas europeias, né? Ele fez uma pesquisa e foi identificando algumas similaridades ali dentro na Europa, de cultos, né? De culto à deusa principalmente, porque na bruxaria se fala muito desse culto à grande mãe, né? A deusa, né? Que eu acho que é uma coisa bem interessante da gente falar, porque isso é muito importante dentro da bruxaria, né? Essa divindade feminina. Isso, vamos falar. Ela é muito importante. E aí a gente tem outras escolas que foram surgindo, né? Hoje em dia a gente tem a magia do caos, que é uma magia muito doida, assim, que eles trabalham com magia pop, eles trabalham com tudo. Tudo para eles é símbolo, tudo para eles é ferramenta de trabalho mágico. Então a gente tem quadrinista que é da magia do caos, escritor, hoje em dia escritor de filme, porque eles acreditam que eles podem criar divindades, né, dentro da magia do caos. Você pode criar uma divindade com as características que você quer e trabalhar aquilo como uma energia, né, pedir coisas para aquela energia que você está criando, porque na visão deles todos os deuses foram criados, né, vieram da mente humana, né, as divindades, né. Isso também é uma linha de pensamento, né. Uhum. Particularmente eu vejo muito a magia como a própria vida mesmo, né? A gente não, é um mistério a gente estar vivo, né? É um mistério a gente pensar, existir. Então, para mim a magia é a descoberta da arte de viver, né? Essa sagacidade da gente poder estar vivo. Isso. E o que a gente veio fazer aqui, né? Essa descoberta. Uhum. E ter essa sagacidade de lidar com isso da forma mais harmônica, mesmo diante de situações muito difíceis, né? A gente conseguir transmutar aquela energia, né? É verdade. Então eu posso, essas são as linhas, você falou que você não faz parte de nenhuma linha. Eu não faço. Eu sou da liberdade. Da liberdade. Isso também é muito comum dentro da bruxaria. Eu também prego muito essa bandeira da liberdade, para mim é muito forte. Muitas bruxas são livres, a gente quer ser livre, né? Eu acho que isso de assumir a bruxaria também é uma coisa muito relacionada ao feminino, desse desejo de liberdade, né? Desse desejo da gente poder ser quem a gente é sem culpa. E sem nada podando a gente, né? Castrando, né? Exatamente. Eu tive essa... Eu percebi o quanto a liberdade me era o meu oxigênio quando eu me senti castrada por um período da minha vida, vivendo dentro de uma religião e dentro de um casamento onde eu não conseguia ser eu. E em nenhum momento estou cuspindo no prato que eu comi aqui, porque eu cresci muito nos dois, pensado, né? Tive meus filhos, melhorei muito espiritualmente, mas chegou uma hora que eu, filhotinho naquela caixinha, para mim eu cresci e não cabia mais naquela caixinha. Eu queria me lançar, não queria ficar no aquário, agora eu quero ir para o mar. Com todas as adversidades, os tubarões que o mar tem, eu realmente acho que a liberdade de se expressar, de fazer a tatuagem que eu quero fazer, de não fazer se eu não quiser fazer, né? E o povo às vezes acha que liberdade é você fazer o que quiser, não dar satisfação para ninguém, e roubar e matar. Né? O povo viaja um pouco às vezes no que é liberdade, né? Realmente, é liberdade de expressão, né? Isso mesmo. E aí, na outra pergunta, você falou da importância do feminino, né? Da deusa. Então, desenvolve aí o que é tão importante, né? Tá. A Wicca, eu vejo
né? Eu honro muito a Wicca, né, essa tradição wiccaniana, porque ela trouxe para a grande massa esse conceito de divindade feminina. A divindade feminina, ela tem um peso muito grande dentro da Wicca. E é uma honra, né, ao feminino que precisa ser lembrada, a gente precisa resgatar, né? Voltar a colocar a mulher, né, a energia feminina nesse lugar de direito, que foi uma energia muito oprimida. Todo ser humano tem essa energia feminina. O yin e o yang tá aí, né? Então a gente precisa estar em equilíbrio com ela, né? A gente precisa resgatar isso. E a gente vive numa sociedade que tem uma mente que é muito masculina. Muito patriarcal. Muito patriarcal. A gente acaba ficando submisso a isso, né? Porque é uma energia de dominação, uma energia de guerra. A energia da grande mãe, a energia da mulher, é uma energia de acolhimento, é uma energia de nutrição, é uma energia de criação, que eu acho que é a coisa mais linda, é a criação, né? A gente dar vida àquilo que não existia, né? O útero é um vazio, vem uma vida dali. Na natureza também, quando tem uma semente enterrada, é um escuro. A gente não sabe o que vai vir dali, uma coisa pequenininha, uma árvore gigantesca que vive 1000 anos. Né? É um potencial criativo que só a mulher tem, no sentido de energia feminina mesmo, né? Os homens também têm a energia feminina, mas a mulher, ela tem uma outra relação com essa energia criativa, né? Sim. Isso é muito interessante porque a gente foi muito colocada num lugar de louca, de que a intuição é uma coisa ruim, de que a mulher cria muita coisa na cabeça. Mas, na verdade, a intuição é uma super inteligência da mulher, uma super tecnologia da mulher, né? A gente veio equipada com isso, que é uma inteligência, não é uma loucura. Não, é uma sanidade, não é uma sanidade, exatamente. Exatamente, uma pessoa, eu costumo dizer, Larissa, que intuição é que nem leite materno, quanto mais você usa, mais você tem, mas quanto mais você dá, mais você recebe, né? E é bem isso mesmo. E eu, quando comecei a exercer mais a intuição e não desconsiderar o pensamento e não a intuição, cada vez mais, a intuição vem cada vez de um jeito que eu me surpreendo até hoje, né? A gente acerta na intuição, na intuição, né? E mulher tem esse faro mesmo, que é o sexto sentido, né? Que é a intuição, né? Exatamente. E a gente foi perdendo mesmo esse lado feminino, né? Por conta de querer se equiparar com o homem. Não sei por que isso, né? Então, enfim, mas acho que a gente como mulher passou da conta um pouco, né? Queria, de repente, os direitos de viver, e no fim acho que a coisa descambou e de um extremo fomos para o outro extremo. Eu vejo muito o resgate da deusa, esse resgate da valorização da intuição, das características que são introspectivas, né, que são da mulher, desse acalanto, desse cuidado, né, desse cuidado consigo primeiro, porque também a gente terceiriza muito, a gente vive numa sociedade que a gente foi muito ensinada a receber esse cuidado, né, ou essa aprovação de fora, de que a gente precisa estar agradável para o outro, principalmente para o olhar masculino, quando na verdade nós somos nutridoras e temos capacidade de nos nutrir, né? Então, não querer ter as qualidades, né, do masculino, da energia masculina, mas valorizar e nutrir as nossas próprias características, né? Exatamente. Esse que é o resgate desse feminino, né? Dessa energia yin e yang equilibrada, que vai fazer toda a diferença. A questão é o equilíbrio, né? Não é fácil encontrar o equilíbrio, mas que bom, estamos no caminho, eu vejo, viu? Bom, então no próximo bloco a Larissa volta, porque tem mais bruxa para você.
de fato as bruxas fazem? Então, existem muitos tipos de bruxa, né? Mas uma vez eu vi esse pensamento e ele fez muito sentido para mim. De que uma bruxa pelada na floresta, sem nenhuma ferramenta, sem varinha mágica, sem erva, sem nada, ela ainda é uma bruxa. Então a principal ferramenta da bruxa é a mente dela. É como ela lida com os próprios pensamentos, com aquilo que ela recebe do mundo, né? A maior magia que acontece, ela acontece na nossa mente. Sim. Todas as outras coisas, né? Eu queimar um incenso, uma erva, eu tomar um banho de ervas, eu acender uma vela, tudo isso são rituais que vão levar a minha mente a um estado de fé. Mas uma pessoa que ela já tem essa fé em si mesma, ela realiza tudo. Ela já está fazendo a magia acontecer na mente dela, ela já está direcionando o pensamento dela da forma correta, né? Porque uma das leis do universo é de que o universo é mental, né? O universo, ele é uma grande mente, né? Ele é o sonho de Deus. Então, nós, como divindade, estamos sonhando uma realidade. O controle da nossa mente, o entendimento do funcionamento da nossa mente como uma ferramenta de poder, de realizar, já é uma grande magia. Então, eu vejo que bruxas são pessoas que têm vontade. A vontade é uma palavra dentro da bruxaria muito importante. A palavra, talvez uma das mais importantes dentro da bruxaria, é a vontade. É aquilo que você realmente deseja que se realize. Faz sentido, né? Porque o querer talvez venha muito das necessidades das necessidades práticas. E a vontade, ela realmente é mais forte, ela vem de um outro lugar, vem do coração. Não sei. É aquilo que vai mover a gente realmente, né? E aí as pessoas têm um pouco assim, fulano fez magia, fulano... E aí confunde-se muito com macumba, com coisas, né? Então a magia é tudo aquilo que você cria, que você transmuta e cria, é isso? Sim. Então ter um filho é uma magia. É uma magia, com Fazer certeza. comida é uma magia. É uma magia. Misturar os ingredientes. Quem que pensou a primeira vez que ovo, farinha, não sei o que, virava um bolo, Sim. por exemplo? Os chás. Então o lance de pegar lá a ervinha, misturar a camomila com não sei o que lá, é bom para dor de barriga, sei lá, isso é uma magia. É tudo a sua vontade e a sua intenção. Então, se você faz, por exemplo, uma comida pensando em agradar a sua família, né, pensando em demonstrar amor através desse ato, isso é uma magia. Que é uma alquimia, é a mesma coisa, não é? Sim. É alquimia mental, é o que determina a vibração, a faixa vibratória que a gente está na nossa vida, né? Então, tudo vai partir disso. Né? Eu não preciso, às vezes, fazer um feitiço para prejudicar alguém. Às vezes eu tenho pensamentos tão tóxicos em relação a uma pessoa que isso já é um feitiço. Já é um feitiço. E pode ser pro bem ou pro mal ou pro bem. Exatamente. Né? Então a bruxa é aquela que tem a intenção dela direcionada pro que ela quer. Conhecendo as leis naturais. Que também pode ser intenção ruim. Também pode ser. Tem bruxa ruim? Tem bruxa do mal? Olha, eu não chamo de bruxa, porque pra mim bruxa é uma palavra que tem uma conotação tão positiva, sabe? Eu já tenho isso num significado tão positivo que eu não consigo entender como uma pessoa que entende o que é bruxaria, né? O que é você viver de acordo com as leis da natureza, você prejudicaria uma pessoa conscientemente, sabe? Então a bruxa verdadeira, ela não faz maldade. Ela não faz maldade. Ela tá tentando promover o bem sempre. Perfeito. Né? Porque a gente sabe que existe uma lei de retorno, né? Tudo é vibração. Se eu tô emanando uma coisa ruim para alguém, aquilo vai retornar para mim, né? A gente vai colher. Vai colher. Essa é a lei da vida. Né? Não tem como você plantar mamão e colher chuchu. É a mesma coisa. Você vai plantar e vai colher mamão, né? Muito bom. Então, gente, aqui já desmistifica aquela coisa do caldeirão, do voodoo, da maldade, da bruxa. Ai, que medo, isso aqui cai por terra. Tudo aquilo é coisas lá de trás, né, que aconteceu na Igreja Católica. E vamos falar então de igreja. Tem religião? Eu já passei por muitas religiões. Inclusive, tive um período bem grande da minha vida que eu fiquei na Igreja Católica. Eu era muito católica, eu queria ser freira. Oxi! Eu falo que esse período é
síndrome de Estocolmo, porque eu queria... Imagina, a bruxa ser freira, Ser freira, né? nossa. Mas é uma ligação com o divino muito forte que eu tinha, e o único caminho que eu conhecia era dentro do cristianismo, né? Era dentro do catolicismo. Mas eu percebia que aquilo não fazia tanto sentido para mim, né? E aí eu fui buscando outras, mas eu já pratiquei meditação budista, por exemplo, de ficar 10 dias em silêncio, em retiro budista. O Vipassana, não é? O Vipassana. Pratico ainda, né? Eu frequento a Umbanda, todas as casas que eu vou, a entidade vai conversar comigo e falar, você é bruxa, né? Que legal. Gente, quantas pessoas aqui passaram que são da Umbanda, né? Como é uma religião interessante, né? Eu tenho lido alguma coisa. Bruxaria, né? Com todo respeito à religião, mas é uma bruxaria. Dentro da minha forma de pensar e de ver o mundo. Também penso, A gente está manipulando uma energia para melhorar a nossa vida, melhorar a vida de quem a gente ama e principalmente ter progresso espiritual, né? A gente evoluir espiritualmente, né? Sim. E entendendo que aquelas entidades, aqueles espíritos que estão ali trabalhando, né, com a gente, eles estão juntos conosco, num propósito de evolução, né? De elevação vibracional de todo o planeta. Uma pessoa por vez, né? Somos todos um. Então, um ajuda o outro a se descobrir, a se curar. Somos todos um. Mas aí, pelo que eu tô lendo um pouquinho, tô conversando com você, entendo que é como se a bruxaria já tivesse a sua própria doutrina, né? A sua própria forma de se posicionar. Em algum momento isso não choca com a religião? Seja qual ela for? Não. A bruxaria é liberdade, então... Mas a igreja, para os bruxos sim, mas como que a igreja pode ver isso? Sim. Muitas religiões não aceitam, né? Muitas pessoas, eu não falo que eu sou bruxa, não tenho essa necessidade de falar que eu sou bruxa. Tem que até explicar que focinho de porco na pomada? Sim, mas é quem eu sou, né? É quem eu sou. É isso, né? Mas existe ainda muito preconceito. Isso, essa é a minha próxima pergunta. Fala, de quem preconceito? Geral, novo, velho, homem, mulher? Eu acredito que mais das religiões tradicionais, assim, principalmente das religiões cristãs, né? Que tem muito um preconceito com relação à adoração de outros deuses. E o panteão que apareceu, achar que a gente conectou ali, tá tudo certo. Então, pra mim, manjar no meu coração, Jesus no meu coração. Isso, todo mundo, e salve as energias que estão aí para nos auxiliar, exatamente, né? Eles seja os orixás, seja os santos, exatamente. Mas eu pergunto porque às vezes existe um conflito, né? Eu conheci uma pessoa que tinha o poder, Dona Dalgisa trabalhou comigo durante anos, ela é adventista e ela, desde criança, tinha o poder de manipular ali as ervas e tal, já sabia, com 9 anos, já sabia o que fazer para tal pessoa. Isso é uma bruxaria, mas na igreja dela, ao longo do tempo, não acolhe não pode isso, fazer, não pode, proíbe. É uma sabedoria. É uma sabedoria. É muito tênue, né, essa linha entre o que é bruxaria. Tudo é bruxaria. Você montar um carro é bruxaria. Uma coisa que você manipulou o aço, manipulou vários materiais para criar um meio de transporte que vai te levar de um ponto a outro. Benefício para o outro, né? Para o coletivo, realmente. Então tudo. Você fazer, igual a gente estava falando, fazer uma comida, você trabalhar com ervas. Todos os medicamentos que a gente tem alopáticos, eles têm um princípio em alguma erva. Isso. Então, por que é errado você oferecer um chá ou um benzimento que seja, né? Uma reza para alguém com flores, com plantas, né? Tudo tem... Sabe o que eu acho interessante? Que quando a gente para ver vários conhecimentos tradicionais... eles vão se comprovando com o tempo, eles vão se comprovando pela própria ciência, né? A mente ocidental, ela precisa de comprovação, ela precisa lá da tese, da antítese, da síntese. Do PhD formado lá não sei aonde. De todos os dados científicos. E a gente comprova que várias sabedorias que foram dadas à humanidade, né? Vários conhecimentos, que ninguém sabe exatamente de onde veio, que é da intuição. Eles têm uma comprovação científica, né? Então isso é o sensível da vida, é o contato com o espiritual
que a gente não tem como falar, não tem como explicar isso. Talvez o Ocidente tente muito explicar a existência de Deus, comprovar a existência de Deus. E ao invés de acreditar no que sente, né? No que transforma dentro de si. Mas eu acredito muito que o Ocidente vai comprovar a existência de Deus. A gente vai chegar no mesmo ponto por caminhos diferentes. Isso. Então, tô falando Ocidente porque a gente tem essa mentalidade, né? Esse pensamento cartesiano que é muito ocidental, né? No Oriente a gente tem muitas escolas místicas, muitas tradições espirituais que já trazem sabedorias para a humanidade que ninguém entende muito bem de onde que veio aquela informação, né? Nosso último bloco vai passar rápido. Passa rápido. A gente já volta. Algumas expressões em inglês não podem ser traduzidas literalmente. Um bom exemplo disso é essa que vamos trabalhar hoje. E se vocês ouvissem alguém dizendo "When no one was looking, I ducked out"? To duck out é um phrasal verb que significa sair de fininho, sair à francesa, sair sem ser percebido, escapar. Reparem também que, para falar sair de fininho de algum lugar, sair à francesa do casamento, sair sem ser percebido da festa, escapar de uma responsabilidade, usaremos to duck out of. Vamos aos exemplos. They ducked out of the wedding. Eles saíram de fininho do casamento. She ducked out of the party. Ela saiu à francesa da festa. I'll try to duck out of the office. Vou tentar sair de fininho do escritório. Mais dicas sobre o que algumas expressões significam em inglês você encontra lá no Influx Blog e no próximo vídeo English Pills. Bye for now! Vamos lá, você falou uma coisa sobre o voodoo, é isso? Acho que é isso. Eu entendo que o voodoo é aquele bonequinho que a pessoa vai lá, né, gente? Põe e a pessoa... Novela fez muito isso, né? Isso é do mal, isso é do bem? O que é isso? Você pode fazer um voodoo pra você. Pode? Pode fazer um bonequinho seu. Aí você vai colocar feitiço, manipulação de energia. Então você vai fazer o seu bonequinho e vai cuidar muito bem daquele seu bonequinho. Você vai fazer tudo de melhor pro seu bonequinho. Você vai dar carinho pro seu bonequinho. Você vai deixar uma comidinha boa ali perto dele. Vai cuidar dele, né? Vai tratar com todo o amor aquele bonequinho, vai colocar ele num lugar especial, vai fazer um lugarzinho especial para deixar ele. Então você pode fazer o voodoo de uma maneira positiva também, né? Mas o voodoo ele é negativo. Não necessariamente, também é uma escola de magia também, Ok. é uma linha magística, né? Tá. A gente pode fazer... É porque dentro da magia não tem a bruxaria... Não tem esse pensamento muito maniqueísta de bem e mal, sabe? Essa oposição muito grande, né? Não é tudo preto ou branco. Tem uma escala de cinza infinita. São muitos matizes.
A gente polariza, né? Polariza o muito. bem e o mal, o certo e o errado, né? E na verdade é um todo. É um todo. E se a gente pensar que tudo volta, é apenas a consciência. Eu vou fazer algo para prejudicar alguém, sabendo que isso vai voltar para mim? Não é mais inteligente eu ter uma lição disso e seguir a minha história? E fazer o bem apenas por inteligência e por egoísmo, né? Porque sabe que vai voltar, Exatamente. Mas tem um pensamento, né, do budismo que ele fala desse egoísmo, que ele é necessário para o progresso espiritual, que é você precisa evoluir para você auxiliar a evolução de outros. Sim. Então você tem que estar bem para para dar esse bem ao porque a gente só dá próximo. O que a gente tem. Exatamente. Né? Nossa, interessante. Muito bom. Então dá para fazer. Então entrando nessas dicas, a gente está caminhando para o final. Dá umas receitinhas, então, que a pessoa pode fazer. Ou de repente você já faz e nem sabe. Exatamente. Que já faz a magia aí, que tem esse poder todo. As magias, né, como eu falei, elas são ferramentas para a gente estar com uma mente concentrada para realizar aquilo que a gente quer. Toda magia ela acontece primeiro na nossa mente, através da nossa vontade, né, do nosso intento, da intenção que a gente coloca naquela ação. Certo. Então, eu pratico muita magia mental. Se eu estou num estado mental que eu não gosto, de muitos pensamentos repetitivos, você pode, por exemplo, estalar os dedos e comandar que aquele estado se altere, né? Comandar que você pense uma nova coisa. Então eu tô pensando muita coisa negativa, tô com muito pensamento repetitivo, estralei os dedos e comandei. É comandado que o meu estado emocional se altere. Agora eu vou ter um novo pensamento. Isso é uma magia mental, né? Agora, uma magia de bem-estar, uma magia para você, se você tá ainda nesse estado emocional, você não tá se sentindo bem, fazer um chá de alecrim para trazer essa alegria. Então isso também é magia. Só que você não vai apenas fazer um chá, né? O chá tem as propriedades dele, né? Tem os óleos essenciais ali que vão auxiliar na parte emocional, né? Vão trabalhar de uma forma integrada a sua saúde, né? Em todos os seus corpos, físico, espiritual, mental. Mas aqui, o que vai determinar que se aquilo é uma magia ou não é a sua intenção. Então você vai conversar com aquela erva quando você estiver fazendo chá, vai abençoar aquela erva, vai pedir É o que você ela. faz com as frutas. O João pega uma fruta, Larissa. Será que tá boa? Vai ficar boa. Ele pega a manga, cheira, dá carinho, Isso. conversa com ela, não é? Magia. Daqui a pouco ela tá boa. Passa a hora do jantar, ele abre aquela manga. Magia. Como é que... Você é bruxo, menino. Bruxaria. Bruxaria é no dia a dia. É você Que varrer a sua coisa. casa visualizando que não tá saindo só a sujeira do chão, tá saindo toda a energia densa da sua casa. Claro. É você lavar uma roupa e imaginar que toda a energia de uma situação desagradável que você... Tá indo Você- embora. Eu aprendi com o Marcelo, nosso amigo, né? Marcelo sim. Barcelos, que veio aqui dar entrevista pro benzimento. Ele falou que a gente pode se benzer tomando banho, imaginando aquela Exatamente. água. Vai limpando não só a sujeira física, mas vai saindo tudo de ruim, Exatamente. jogando pro ralo, tal, não sei o quê. Então, magia Isso é uma intenção. é uma magia também. Você, Que legal. você escrever os seus sonhos é uma magia. Mas tem um elemento muito interessante da magia que a bruxaria traz, né? As tradições de bruxaria, elas trazem isso pra gente, que é a gente estar em conexão com o universo, né? Com os ciclos naturais também. Então a gente está em conexão com as fases da lua ao fazer uma magia, conhecer as fases da lua, né? Saber que numa lua crescente eu vou estar colocando meus planos para fora. Numa lua cheia eu vou estar celebrando esses planos, na lua nova eu vou estar limpando o que não foi bom para plantar novas coisas. Então, E na minguante? e na minguante a gente vai estar reavaliando tudo que foi e banindo aquilo que a gente não quer Então mais. a minguante é um momento de reflexão. A minguante é um momento de reflexão, mas a nova seria um momento de plantio. Plantio. A gente A sonhar, crescente de fazer de fazer, e a cheia de colher. de celebrar. Que maravilha, claro. Eu não era muito ligada com a lua. Sempre gostei muito do sol.
e, inclusive praia e tal, mas eu gosto muito, é uma ligação muito forte com o sol. E depois o meu mapa astral, mapa numerológico, mostrou ali que eu vim nessa vida para me reconectar com o meu signo, que é canceriana. Com a energia lunar. Com a energia lunar, exatamente. Aprender a ser mais amorosa, menos ogra. Eu sou muito ogra. E tô melhorando. Então, a dica seria eu me conectar mais com a energia lunar, então. A energia lunar. Você pode se conectar com a energia lunar colocando um jarro de água na lua cheia. Você pode colocar um cristal dentro desse jarro e pedir que a lua abençoe, né? Que a luz da lua abençoe. E depois você bebe ou toma um banho com essa água. É uma forma de se conectar, um feitiço. É um feitiço. Ó, que legal. Então fala mais. Dicas. Pra se manter jovem, porque eu reparo, você, essa menina tem 30 anos, quando ela chegou eu falei, nossa, 21, né, que novinha, a hora veio esse 21 número na minha cabeça, e não. Sim. Então, o que faz a bruxa ser bonita, ser jovem? Sem os procedimentos estéticos, naturalmente. Sim, é o estado de espírito, é o autoconhecimento, é justamente acreditar e saber que nós, enquanto divindades humanas, né, em conexão com a deusa que é em nós, saber que é daí que vem a nossa beleza, da nossa capacidade de fazer coisas maravilhosas na vida, né, na nossa e naqueles que estão ao nosso redor. Ter esse impacto, né? Toda bruxa tem um impacto, né? Tem. Elas conseguem impactar, mexer em tudo ao redor delas. Porque elas conhecem o poder delas. Então, a raiz dessa juventude é essa conexão. E a conexão com as faces da mulher, da deusa, que é a jovem, a mãe anciã. Isso é um conhecimento da... Que é um ciclo lunar também, exatamente, né? Então, nós temos que estar conectadas com essa energia, né? Os homens também têm que estar conectados. O ciclo deles é um pouco diferente, né? Quem tem uma energia mais masculina... vai ter um ciclo mais solar, né? Eu tenho. Mas aí no caso de mulheres, principalmente de seres menstruantes, assim, a gente vai ter uma outra relação com a lua, né? Porque a gente tem uma lua interna. Esse ciclo que a gente vive é um ciclo de infância, de amadurecimento, de juventude, plenitude na fase da mãe e de decaimento, que é quando a gente entra na fase da anciã. Só que a gente vive essas 4 fases em um único ciclo. Em um único ciclo menstrual a gente passa pelas 4. Quando a gente passa conscientemente, a gente consegue fazer uma alquimia a partir disso. Então, se eu estou no momento de expressão da minha criança, é uma espontaneidade. Sim. É um momento em que eu vou aprender coisas novas, em que eu vou estar em contato com o mundo, né? E se eu respeito isso, eu consigo colher bons frutos. Claro. Bem como se eu estou na minha fase anciã e eu me recolho, consigo me conectar com o meu interior, eu vou aprender muitas coisas a partir disso também, né? Então, essa sabedoria de andar junto à natureza, de se entender enquanto natureza, que nós somos natureza, é uma chave também da bruxa. Você dá alguma aula, alguma consultoria para bruxa, para quem acha que é e quer ser? Existe algum curso assim, sei lá? Dentro das ferramentas que eu trabalho, né, eu facilito um processo de autoconhecimento com essas ferramentas. Dentro do meu trabalho, eu busco sempre empoderar as pessoas para que essas ferramentas passem a ser delas também, que elas descubram essas ferramentas com elas, né? Então, se eu vou fazer uma leitura do Oráculo do Destino, né, pelo Sincronário da Paz, que é um código que a gente tem baseado na sabedoria maia, né? A gente recebeu esse conhecimento principalmente a partir dos maias, né, ali, mas vem vários outros conhecimentos da humanidade dentro dessa técnica. Eu vou explicar muito dessa técnica também, né, dessa sabedoria, na verdade, não uma técnica, né, um conhecimento, para que a pessoa possa aplicar aquilo na vida dela. Teta Healing também, a gente vai ressignificar situações para que aquela pessoa se empodere daquilo. Então, sempre busco trazer essa abordagem de empoderamento, né, de autoconhecimento. E aí você usa tudo isso que você conhece, por isso se tornou uma terapeuta holística, porque é holístico mesmo, né? E dá essa sessão, digamos assim, para a pessoa. E quanto custa essa sessão?
Varia de serviço, Ah. porque são técnicas muito diferentes, né? Então, Mas sobre bruxa, quem quer ir lá ter uma aula com você e conhecer mais o seu trabalho, ou se desenvolver como bruxa? se Quanto desenvolver custa? como bruxa é uma consultoria que eu precisaria montar com a pessoa, né? Ver dentro da necessidade Porque não é uma dela. sessão, é um... Pra gente poder construir esse conhecimento. Entendi. Bruxaria é conhecimento. É. Então a gente precisa construir ele. E quando se é bruxa, a gente está num lugar de controle no sentido de escolha. Nós estamos escolhendo o nosso destino. Eu não estou fadada a nada que eu não tenha plantado, certo? Mas a partir daqui eu posso escolher o meu futuro. E muitas vezes as pessoas esperam que uma religião, ou uma divindade, ou uma técnica seja uma solução milagrosa. Exatamente, na vida caia dela. no colo prontinho, né? A pessoa é o próprio milagre. Ela É. tem que realizar Perfeito. esse A entendimento. autorresponsabilidade, né, Larissa? Exatamente. Então, ajudar a virar essa chave. Isso. Como você quer trabalhar isso aí é um caminho. Ah, que legal. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Olha que maravilha. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo deve ter se identificado e ter falado, poxa, então eu sou bruxa. Poxa, então fulano é bruxa. E nossas avós, bisavós eram todas bruxas, Exatamente. né? E se somos filhos de Deus, se peixe... Eu vou falar isso sempre, se filho de peixe, peixinho é, somos filhos de Deus, então somos o quê? Né? Sem a soberba, sem a arrogância, mas está tudo dentro da gente. Evoluir para se juntar a Ele depois, né? Nossa, que legal, eu amei a sua entrevista. Bom, mais alguma coisa para falar? Convida aqui para conhecer bom. você. Olá, meu nome é Larissa Harmônica. Convido vocês a conhecerem o meu trabalho. Sou artista, sou terapeuta holística. Vem que eu vou te ajudar a se conhecer melhor. Isso mesmo, e a saber que a gente já tem o nosso próprio conhecimento. As da Rajax falam isso, As né? Rajaxes. Que a gente já se conhece, já tem o nosso saber que a gente sabe, né? Exatamente. Essa é a frase Só que se eles lembrar. usam. Só se lembrar, exatamente. Muito bom. Agradeço, espero que tenham gostado desse episódio da temporada Mulheres Interessantes. A Larissa é super interessante, então espero você no próximo programa. Você que é do YouTube, aqui em cima tem todos os outros episódios do programa A Vida é Assim, da outra temporada, dessa que está acontecendo aqui. Então, assistam, deixem seus comentários, seguem a gente no YouTube, Facebook, IGTV, Telegram e Spotify, certo? Beijo para vocês, gratidão, até!